Bom dia, nós vamos apresentar o nosso trabalho de sociologia. Desigualdades sociais. A desigualdade social é a diferença entre as classes sociais, em que determinados indivíduos se encontram em condições estruturalmente mais vantajosas do que outros. Isso acontece pela má distribuição de renda na comparação entre os mais ricos e os mais pobres, além de falta de acesso à educação, saúde, cultura e oportunidade de trabalho. Para historiadores, a desigualdade no Brasil é herança do período colonial e se deve a fatores como influência ibérica, os padrões e posses de latifúndio e a escravidão. Todos esses fatores colaboram para a formação de uma sociedade muito desigual nos quesitos social e econômico. Desigualdade de gênero. Desigualdade de gênero é a desigualdade de poder entre homens e mulheres. Desigualdade de poder refere-se ao acesso às oportunidades nos âmbitos econômico, político, educacional ou cultural. Forma-se um ciclo vicioso em que a ausência de mulheres nos espaços de liderança e decisão impede que haja melhorias para elas no ambiente corporativo, na esfera pública e no ambiente familiar. Mulheres ganham menos, estão em menor número em posições de chefia ou em cargos eletivos. Trabalham mais no ambiente doméstico, exercem mais trabalho não remunerado. Com a emergência do feminismo no final do século XIX, essas questões vieram ao debate público, sendo encabeçadas pela reivindicação de direito ao voto. Desigualdade racial. Nos últimos 15 anos, o Brasil passou por transformações importantes que reformularam a agenda de estudos sobre as desigualdades raciais. Tais transformações estão associadas à mudança de caráter estrutural e às formas de enfrentamento das desigualdades raciais por meio de políticas de inclusão social. Em relação às mudanças estruturais, destacam-se de caráter demográfico, como a queda de contínua de fecundidade, inclusive entre mais pobres, novos arranjos familiares e alteração de padrão na população em idade ativa. Já no campo econômico, a primeira década deste século foi marcada pelo crescimento econômico e seus efeitos significativos no mercado de trabalho, como o aumento da formalização e contribuição previdenciária, a valorização do salário mínimo e as elevações da escolaridade da força de trabalho. Todos esses aspectos contribuíram para uma mudança no cenário da desigualdade racial. A desigualdade sexual. A desigualdade entre os sexos na espécie humana é um fato objetivo e pouco acrescentaria ao debate, narrar as inúmeras estatísticas que demonstram o tratamento inferior dado às pessoas do sexo feminino quando comparado ao dado às pessoas do sexo masculino. Essas estatísticas, conquanto sejam úteis para convencer eventuais céticos quanto à existência de desigualdade sexual, não esgotam a realidade desta, pois há formas de manifestação de desigualdades não passíveis de quantificação. Por exemplo, uma pessoa do sexo feminino que, ao procurar um determinado serviço público, é atendida de forma hostil. Na sociedade humana, a desigualdade de tratamento e de consideração dos interesses entre pessoas de sexo feminino e de sexo masculino é de fenômeno universal, tanto no sentido temporal como no sentido geográfico, apesar de existir uma diversidade quanto à intensidade e grau conforme a comunidade e o momento histórico. Desigualdade de geração. A especificidade da opressão sobre os jovens é sua transitoriedade. Uma vez adulto, o jovem poderá se transformar em opressor, esquecendo as próprias condições nas quais viveu como oprimido. Apesar disso, os jovens sempre se rebelam diante das regras sociais impostas. A sua luta, contudo, foi até pouco tempo escondida e isolada no espaço doméstico. O advento do sistema escolar de massa fez com que ele se encontrasse, criando espaços coletivos como manifestações, ocupações e contestações, greves e expressões culturais alternativas. Habitualmente, os jovens se organizam em associações bem estruturadas, como grêmios escolares, DCAs, centros sociais, etc., caracterizadas por um baixo grau de formalismo, larga participação, etc. A opressão contra os jovens se manifesta hoje na sociedade através da discriminação no trabalho, baixos salários, desemprego e exploração, na limitação dos direitos civis, violência doméstica, etc. Felizmente, esse quadro já vem se modificando há bastante tempo, embora ainda existam algumas questões a serem examinadas amplamente, como o primeiro emprego, a situação dos estagiários, etc. Desigualdade de classe. As desigualdades sociais se formam em consequência da distribuição desigual de renda, do excedente de riqueza produzido pelas sociedades.
As sociedades agrícolas antigas eram capazes de produzir uma quantidade de alimentos superior às necessidades. Isso proporcionou a uma pequena camada da população o privilégio de deixar de trabalhar e viver do trabalho alheio. As várias classes sociais dominantes se caracterizam por apropriarem-se de modo e em tempos diversos do excedente de riqueza produtiva pelas classes subalternas. O sistema econômico dominante em cada época se esforça em manter separadas as classes sociais e reduzir ao mínimo as possibilidades de ascensão social. A separação territorial de classes sociais, Rio de Janeiro, Zona Oeste, favelas, subúrbios, Zona Norte e Zona Sul, a ideologia, etc. Contudo, o sistema capitalista fez a ilusão da ascensão social ou da modalidade social um dos pilares de sua ideologia. Hoje haveria 3 classes fundamentais nos países imperialistas e no Brasil, se seguirmos as teorias de Marx: o proletariado, a burguesia e a pequena burguesia. Mas com a realidade imposta pelo neoliberalismo, encontramos também milhões de indivíduos totalmente excluídos de qualquer relação social, política e econômica. Modos de produção. O modo de produção diz respeito sobre como a sociedade humana, em determinada época, transforma a natureza em produzir seus bens, como comida, moradia, vestimenta, entre outros. Ou seja, é a forma como a sociedade se organiza continuamente para se manter materialmente. Esse é um conceito que se originou na teoria de Karl Marx e de Friedrich Engels. Para eles, a humanidade passou por alguns estágios de modo de produção. Diferentes modos de produção. Modo de produção primitivo. Este modo de produção refere-se à formação econômica e social que abrange o período desde o surgimento da sociedade humana. Modo de produção escravista. Neste caso, os meios de produção, terras e instrumentos de produção, e os escravos tinham um dono, o seu senhor. Considerando uma ferramenta, assim como os animais, os escravos trabalhavam para os senhores sem receber nada em troca. Modo de produção asiático. Predominante na China, Egito, Índia e África no século passado. O modo de produção asiático era uma cadeia de hierarquia. Os escravos eram forçados pelos camponeses e estes, por sua vez, eram forçados pelo Estado a entregar tudo que era produzido. Modo de produção feudal. O modo de produção feudal foi marcado pela relação senhores e servos. Os servos, apesar de não serem propriedade dos seus senhores, trabalhavam em troca de comida e casa, sempre um pouco para seus senhores e um pouco para si mesmo. Modo de produção capitalista. Este modo, provavelmente o mais conhecido, é caracterizado pelas relações assalariadas de produção. Os meios de produção são propriedades privadas da burguesia e o trabalho assalariado. Movidos por lucros, esse é um modo demarcado por 2 classes sociais principais, a burguesia e o trabalhador. Esse modo foi marcado por 4 etapas que serão explicadas a seguir. Pré-capitalismo, fazem que o modo de produção feudal ainda predominava, mas com relações capitalistas. Capitalismo comercial, fazem que a maior parte dos lucros está concentrada nas mãos dos comerciantes, torna-se mais comum o trabalho assalariado. Capitalismo industrial, o capital passa a ser invertido nas indústrias, tornando essas atividades econômicas mais importantes e tornando firme o trabalho assalariado. Capitalismo financeiro, bancos e instituições financeiras controlam as demais atividades econômicas por meio de financiamentos. Conceitos de comunidade. O conceito de comunidade por muito tempo ficou restrito à ideia de um grupo de pessoas que reside em uma mesma área geográfica, compartilhando um modo de vida e uma cultura, em geral vizinhos e familiares. Na contemporaneidade, quando a virtualidade entrou em cena, as mudanças espaciais se tornaram mais rápidas e diferentes culturas passaram a conviver em um mesmo espaço. Esta concepção passou a ser questionada, ganhando caráter mais amplo. Hoje, o conceito refere-se a um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como uma história comum, um objetivo comum, uma determinada área geográfica ou práticas comuns, como as comunidades quilombolas, as comunidades virtuais e as comunidades escolares.
Movimentos sociais. O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio de embate político, dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. Fazem parte de movimentos sociais os movimentos populares, sindicais e as organizações não governamentais, como as ONGs. Brasil. Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 1960, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo econômico e no social. Mas antes da década de 1950, os movimentos no espaço rural e urbano adquiriram visibilidade. Os principais movimentos sociais no Brasil. As ações coletivas mais conhecidas no Brasil são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MSTS, e os movimentos em defesa dos índios, negros e das mulheres. Aspectos jurídicos, sociólogos e éticos da cidadania. A sociedade contemporânea, constituída em torno da informação, deve proporcionar em maior quantidade o que mais se deve valorizar numa democracia: igualdade e liberdade. A política da igualdade se expressa em busca da equidade e esta deve promover a igualdade entre os desiguais, através da educação, da saúde pública, da moradia, do emprego, do meio ambiente saudável e de outros benefícios sociais. A prática da justiça e a efetivação da cidadania passa necessariamente pela realização de programas de inclusão visando a igualdade e a garantia de direitos. O papel dos meios de comunicação para o desenvolvimento da vida em sociedade. Hoje, os meios de comunicação são considerados de vital importância para os dias de hoje e para a sociedade. Nesse contexto, quando falo em sociedade, quer dizer o mesmo que população. É cada vez maior o uso de meios de comunicação com objetivos educacionais e de integração do cidadão à sociedade. Desta forma, a rádio, o jornal, o telefone, a internet e a televisão possibilitam-nos adentrar na vida social e política do país e saber o que está acontecendo. Se esquecer que os meios de comunicação também são meios de entretenimento, de divulgação de artistas e até mesmo de assuntos como violência social comum na sociedade atual. Os meios de comunicação fornecem grande quantidade de informações à sociedade, que aproveita isso para se manter informada sobre assuntos atuais. É por meio da imprensa falada e escrita que tornamos conhecimento sobre tudo o que ocorre no mundo e também sobre os assuntos do meio político. Acabou.